quero agora trazer aqui na nossa programação, agora sim, o André Mumberger, chegando aqui, cofundador e CEO também da Focaliza Educacional. Seja muito bem-vindo, André, presencialmente hoje nos nossos estúdios. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para bater um papo sobre mercados. Muito obrigada, prazer é nosso. André, inclusive, né, queria olhar um pouco aqui para mercado, pegando um gancho do que o Vandic falou agora há pouco, né, a bolsa barata, mas não quer dizer que é momento de comprá-la. Queria até pegar um pouco desse gancho para começar aqui a nossa conversa, até porque em novembro a gente viu a bolsa aí muito forte, né, uma grande valorização. Queria entender, de fato, se você acredita que em 2023 o rally de alta aí de fim de ano pode ter vindo de forma antecipada ou ainda temos margem aí para a bolsa continuar subindo. Realmente, o rally, na minha visão, antecipou um pouquinho, né? Eu acho que ele já gastou quase todos os cartuchos aí em novembro. Nós tivemos uma das maiores altas da história de um único mês, né? E não só no Brasil, se a gente pegar as bolsas internacionais, o cenário foi muito parecido. E, aliás, o impacto dessa alta no Brasil se dá justamente em função do comportamento externo, né? Nós tivemos muito mais influência externa do que interna. Se nós pegarmos a entrada de capital estrangeiro em novembro, foi de 13 bilhões. Né? Se pegar o que tinha acumulado no ano, dá quase 70% do que tinha de estoque de investimento estrangeiro. Então, o gringo olhou para a nossa bolsa, achou que estava interessante. Nós, perante os nossos pares emergentes, talvez a gente seja uma das melhores opções, juntamente com o México. E isso acabou dando combustível para a nossa bolsa performar desse jeito em novembro. Tem espaço para mais? Sempre tem, né? Os mercados, eles nunca atingem racionalmente um determinado número, né? Tanto na queda quanto na alta. Então, estamos próximos do nosso pico histórico lá de 2021. Talvez tenha um espacinho para mais ainda até o final do ano. André, quando você falou muito bem, né, em relação à questão dos impactos, principalmente do exterior aqui para esse otimismo, dados de inflação dos Estados Unidos mais comportado, o mercado ainda já aumentando até mesmo a aposta ali de corte de juros na reunião de março pelo Fed, isso impactou bastante positivamente para este novembro bom, vamos dizer assim. Olhando para frente, eu estava até abordando aqui um pouco em relação às preocupações com o fiscal, olhando para o nosso dever de casa, ainda assim você acha que isso pode fazer preço aí, né, no mercado? Quais os triggers, de fato, que a gente pode encontrar ainda para conseguir manter esse otimismo? Bom, se a gente pegar a estrutura da nossa bolsa hoje, sob o ponto de vista de PL, nós ainda temos um belo espaço pela frente. Se pegarmos uma correção de inflação e uma equalização com o dólar, tem mais espaço ainda. Então, por fundamento, nós temos ainda muita lenha para queimar na nossa bolsa. E com o combustível do capital estrangeiro, que na minha visão ele deve continuar ainda vindo, tem esse espaço, né, um pouco mais para frente. Então, eu acredito que estruturalmente ainda tem espaço para subida. E agora, André, primeiramente, bom dia, obrigada pela presença aqui, prazer falar contigo. Falando da B3, né, temos mais ali da metade da capital estrangeiro, né? Isso coloca um risco maior e uma dependência de fatores econômicos externos? Com certeza, porque isso é que a gente de uma série de fatores ligadas justamente ao nosso país, e aí o Vandic falou muito bem em relação a uma série de elementos que a gente precisa prestar atenção do nosso governo, especialmente como ele vai resolver a questão fiscal, ou seja, via inflação ou via aumento de impostos, porque corte de gastos eu também não acredito que esse governo seja capaz de fazer. Esses elementos todos somados, à medida que o capital olha e diga, olha, começou a ter um pouco mais de risco, a relação de risco-retorno, a simetria de risco-retorno no Brasil deixa de ser atraente, esse capital vai embora de novo. E à medida que outro emergente, né, outro concorrente nosso em relação a receber esse capital, resolva a sua situação, esse capital pode sair. Tem prazo para isso? Ninguém sabe.
pode ser que continue entrando, pode durar todo o ano que vem, mas assim como também pode sair de forma muito rápida, como aconteceu ainda esse ano. Vocês devem lembrar aquele tombo que nós tivemos na Bolsa no mês de setembro, foi justamente essa retirada de capital estrangeiro. Agora, até quando você avalia que a renda fixa vai ser um ótimo negócio por aqui, e esse investidor, ao deixar todo o seu portfólio alocado em investimentos de baixo risco, não pode perder oportunidades que somente a renda variável traz? Bom, nós temos um competidor desleal em relação à Bolsa, né, que é a nossa renda fixa. O Brasil, eu sempre digo, é o paraíso dos rentistas, né? Nós temos aqui a possibilidade de receber uma remuneração alta com baixíssimo risco, podendo chegar a 13%, 14%, 15% em pré-fixados. Tem títulos de IPCA mais 7%, IPCA mais 7% isento de imposto, e o CDI ainda acima da casa de 2 dígitos. Então, é uma tentação a gente não aproveitar essas taxas que a renda fixa paga. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem contratado a baixa da taxa de juros. Então, a gente já sabe que para o ano que vem os juros devam cair. A partir dessa lógica, começar a alocar um pouco mais em renda variável, sob o ponto de vista de alocação de portfólio, passa a ser uma decisão inteligente. Por quê? Porque quando a taxa de juros baixar dos 2 dígitos, e se porventura ainda acelerar essa baixa, o próprio presidente do Banco Central deixou nas entrelinhas, né, que isso pode ser possível, quem sabe, ano que vem, provavelmente a Bolsa dê outra disparada. E aí, quando a taxa de juros estiver mais baixa, aí você querer decidir ir para a renda variável pode ser tarde. Então, o que a gente costuma recomendar? Começa devagarinho a fazer um movimento de migração, de forma que você pegue ainda preços mais competitivos na renda variável, sabendo que a taxa de juros vai cair daqui a um tempo. E olhando, né, quando a gente olha para a curva, André, especificamente, né, vendo aí um pouco, semana muito de fechamento até significativo ali, já que a gente está falando de renda fixa, fui olhar para a curva, né, fechamento aí das curvas, enfim, como que você... O que você tem olhado, de fato, né, para esse movimento aí da curva? É claro, você até muito bem colocou, a gente tem todo esse movimento de expectativa, principalmente dos juros lá nos Estados Unidos, mas olhando, você acredita que o movimento deve continuar sendo esse aí, com a curva fechando um pouco mais? Sem dúvida. Quando a gente olha para o quadro técnico do Banco Central, eles são super pragmáticos. Uhum. Então, eles avaliam uma série de fatores, eles têm uma série de modelos. E apesar do mercado fazer toda aquela pressão logo na virada do governo Lula, o Lula e seu time pressionando o presidente do Banco Central, eles demonstraram ter uma capacidade técnica e de resiliência, né, de suportar essa pressão toda muito grande. A partir do momento que eles olham para o quadro e identificam a possibilidade de acelerar, e é o que parece que vai acontecer, eu imagino que a continuidade desse movimento de queda permaneça. E, como você mostrou muito bem, a curva fechando já hoje, mais uma vez, significa o quê? Expectativa do mercado em relação à continuidade da queda de juros. Provavelmente, eu imagino que deva baixar dos 2 dígitos. A média, o consenso de mercado é na faixa de 9. Já tem casas falando até em 8. Né? Mas eu ainda fico entre 9 e 9,5. Mas eu acho que esse movimento ele é contínuo e não mexe mais. Falando também, curva, olhando um pouco lá para as treasuries, na verdade, até queria entender, já que a gente está fazendo bastante, linkando muito os reflexos da economia americana para cá, para a nossa movimentação da Bolsa também, para a curva, o discurso do Powell da sexta-feira, né, ele deixando ali, falando que não é saudável especular, na verdade, quando vão começar o arrefecimento da curva lá nos Estados Unidos, a curva não, da taxa de juros, na verdade, da política monetária. O mercado aí parece que
talvez tenha ignorado um pouco as falas ali, viu, na verdade, até não tão hawkish assim as falas de Jerome Powell, e continua precificando já o corte para a reunião ali de março do ano que vem. Queria entender um pouco da sua leitura também, porque o Van Dijk até trouxe ali uma possibilidade de ver uma recessão na economia americana no próximo ano. Como você está olhando aí para a economia americana e os reflexos aí, se você está nesse time dos mais otimistas ou não para a redução da taxa de juros por lá? Eu estou no time dos mais otimistas em relação à redução. A gente lá na Focalize tem uma brincadeira que a gente faz em relação aos dados americanos, e que o bom é ruim e o ruim é bom, né? Então, previsão de recessão, na minha leitura preliminar, é ruim. Mas para a leitura do mercado, é bom em função do controle inflacionário, que hoje ainda é o principal guidance de manter a taxa de juros mais alta. Então, à medida que você tem a possibilidade da inflação ceder ainda mais, a taxa de juros, num primeiro momento, ela não sobe mais, então isso já é uma boa notícia. E o mercado, obviamente, ele antecipa tudo. Então, mesmo que o Powell chegue e diga os mercados não têm que especular em relação à possível baixa de taxa de juros, é a mesma coisa que não falar nada, né? Os mercados vão fazer o que querem. E os mercados estão apostando nesse cenário e já começa a precificar uma baixa dos treasuries por lá também. Então, eu estou no time que acredita que o treasury baixe, por consequência, acaba, por tabela, ajudando o mercado brasileiro também. Maravilha. André, quero agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente na BMC News. Nosso tempo está chegando aqui na reta final. Muito bom tê-lo aqui presencialmente dessa vez. Fica aqui o convite para voltar mais vezes. E eu que agradeço. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, passando em São Paulo. Eu sempre dou uma passadinha aqui para bater esse papo com vocês. Combinadíssimo. Obrigada. Valeu. André Mumberg, sócio, cofundador e CEO da Focalize Educacional aqui na nossa programação da BMC News. 12:31. BMC News. Informação que gera valor.